Olá! Hoje eu venho aqui com mais uma dica de leitura para vocês. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Esse é um autor norte-americano que foi Prêmio Nobel de Literatura em 1962. E As Vinhas da Ira é sem dúvida um dos meus livros favoritos. Falando então um pouquinho sobre essa história, aqui nós temos a saga da família Joad, que está saindo das suas terras em Oklahoma, no estado de Oklahoma, e indo para a Califórnia. Eles precisam fazer essa viagem porque, na verdade, eles são meeiros, eles trabalham na terra de outros proprietários. Esses proprietários perderam as terras para o banco e agora o banco está reivindicando então a posse dessa terra. Aí o que eu acho muito interessante é que esse livro, desde o início até o seu final, ele faz uma reflexão muito importante sobre o valor social da terra. De quem é essa terra? A terra é de quem nela trabalha ou a terra é de quem tem a posse através de um documento apenas? Então aqui logo no início, na página 42, eu vou ler para vocês um parágrafo que diz assim: "Tá certo", exclamaram os meeiros, "mas essa terra é nossa, a gente cultivou, fez ela produzir. Nascemos aqui, demos nossa vida por ela e queremos morrer aqui. Mesmo que não preste, ela é nossa, e isso que faz com que a terra seja nossa. A gente nasce nela, trabalha nela, morre nela. E isso que dá direito de propriedade, e não um monte de papéis cheios de números." Então, os meeiros que moravam então nessas fazendas em Oklahoma, eles não queriam sair das terras que estavam sendo reivindicadas pelo banco e pelos novos proprietários. Eles viviam lá por gerações e eles plantavam algodão. Todos os anos, no verão, aconteciam secas sucessivas e o algodão muitas vezes se perdia e os donos, então, os proprietários das terras, reclamavam porque o algodão cada vez dava menos lucros e eles não conseguiam pagar, então, o empréstimo do banco. Com isso, então, essas famílias são pressionadas a sair dessas terras, porque com o motivo de que elas não eram mais produtivas e que aquele sistema de pequenas propriedades mantidas pelas famílias na forma de agricultura familiar não era lucrativo. Então, os novos proprietários começam a mecanizar aquela área e começam a expulsar esses meeiros. Esses meeiros resistem, mas aos poucos eles acabam saindo a partir de muita pressão, né, que é feita pelos novos proprietários, pelos donos, pelos bancos também, né, e pelos proprietários que tinham a posse através do documento. Mas aí eu achei interessante ler esse parágrafo, assim como tem várias outras reflexões no livro que vão falar sobre esse direito à terra, de quem é de fato a terra, qual a função social dessa terra. Então eu acredito assim que todas aquelas pessoas que têm alguma ligação com os movimentos sociais que reivindicam a reforma agrária, que reivindicam os direitos dos pequenos proprietários, dos pequenos agricultores, precisam fazer a leitura então dessa obra aqui, As Vinhas da Ira, porque ela é ainda super atual, assim como a gente tem obras de Jorge Amado, como Terras do Sem Fim, como a gente tem um livro bem recente da literatura brasileira também, que é Torto Arado, que faz essa reflexão de quem é o direito à terra. A terra pertence a quem tem o documento ou a terra pertence a quem nela trabalha? Então é uma reflexão muito interessante que é necessário ser feita ainda hoje. E isso não é uma questão ideológica, que é pensada apenas pelos partidos de esquerda, pelos movimentos sociais do campo, que têm uma ideologia mais voltada para a esquerda. Isso é uma necessidade, a reforma agrária é ainda uma necessidade hoje, como uma política pública mesmo necessária, ainda mais num país tão desigual como o nosso, como no Brasil. E isso ocorria então lá na década de 30 nos Estados Unidos, porque John Steinbeck, como vocês já devem saber, eu já falei de outro livro dele aqui, ele tratava muito os problemas sociais que
que ocorriam no interior dos Estados Unidos, muitos deles gerados por esse avanço do capitalismo, e aqui o avanço do capitalismo sobretudo no campo, a mecanização agrícola, a expulsão dos meeiros das suas terras, eles tendo que rumar para a Califórnia, onde havia produção de frutas e por isso as vinhas da ira. Então eles precisavam ir para lá para conseguir outro trabalho. Então essa família, que ela é no começo bastante numerosa, ela vai se perdendo um pouco durante o caminho. A mãe, que é uma das personagens mais encantadoras da literatura, eu acredito, a mãe dessa família é que consegue manter muito a estrutura dessa família, ela consegue dar apoio, ela é a força pulsante dessa família, ela que anima todo mundo, ela que não perde a esperança quase nunca, apesar de algumas vezes ela estar cansada. E aí tem várias outras questões que envolvem esse livro. Um dos personagens principais também, o filho mais velho, ele está saindo da prisão e ele foi parar na prisão por causa de um motivo quase que banal. E o que fez com que ele fosse para a prisão também é um reflexo da falta de civilidade, muitas vezes, dessas pessoas que viviam de forma isolada na zona rural dos Estados Unidos, onde o Estado estava ausente, onde as pessoas precisavam sozinhas na sua própria comunidade sobreviver e organizar a vida em sociedade. Muitas vezes o Estado estava ausente, não havia escolas, então muitas vezes eram analfabetos. O que acontecia nessa situação? Seitas muitas vezes floresciam também, havia líderes religiosos, muitas vezes falsos líderes religiosos que alienavam ainda mais aquelas populações, aquelas pessoas. E tudo isso aparece nesse livro de uma forma muito clara, muito objetiva, mas também de uma forma doce, de uma forma bonita. Esse livro, às vezes, ele é quase uma poesia, de tão bonito, tão encantador que ele é. Apesar de ele ser tão fácil de ser lido, de ser tão objetivo, de ser tão claro em suas ideias, ele é também uma poesia no sentido de que ele traz uma reflexão e ele consegue trazer isso tudo de uma forma muito encantadora. Então eu deixo aqui essa dica de livro. Eu poderia ficar falando sobre ele, várias outras questões, mas eu prefiro deixar para vocês então a sugestão de leitura e pedir mesmo que vocês deem um tempo para vocês para poder ler essa obra, que ela é um pouco extensa, mas ela não é de forma alguma cansativa. Então fica aqui a dica e até a próxima, pessoal.